Fala aí, meus jumentinhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Jovem Professor. No vídeo de hoje a gente vai estar aqui resolvendo mais uma questão sobre ângulos complementares, tá? A gente vai precisar especificamente lembrar sobre o que é ângulos complementares. A gente já viu isso aqui na questão número 2, mas vamos dar uma revisadinha aqui antes de começar, tá? Pois você sabe, sempre tem um procedimento padrão. Tento explicar o conteúdo de cada questão novamente para que a aprendizado de vocês seja completa. Então repita o seu padrão aí também, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho, tá? Pois isso me ajuda demais. E comenta, nem que seja um obrigado no final do vídeo, para mim saber se eu te ajudei ou não. E também comentando você vai estar me ajudando muito mesmo, tá? Então é isso, se quiser e se tiver uma vida financeira estável, quiser ser membro do canal, seja membro, é baratinho e você vai estar ajudando demais o canal a se manter em pé. Bora lá, a medida de um ângulo é igual, deixa eu dar um zoom aqui, acessibilidade, né? Os deficientes visuais precisam enxergar também. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento aumentada de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Bora lá, bem fácil. Bem fácil assim, né? Você precisa saber as ideias completas. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são dois ângulos que somados, digamos assim, eu tenho um ângulo X e um ângulo Y. Se eu somar os dois, X mais Y, e isso der, já que é complementar, né? Complemento, se der 90 graus, significa que X e Y são complementares. Ok? Então, toda vez que eu tiver dois ângulos e eu somar os dois e der 90 graus, significa que eles são complementares. Se não der 90 graus, significa que eles são ângulos quaisquer. Bora lá então, sabendo dessa ideia, a gente vai responder aqui. Mas primeiro você tem que... Meu Deus, está chegando notificação, não acredito nisso. Não desliguei aqui por não perturba. Vamos ligar aqui, eu não vou gravar isso de novo não. Bora lá, não perturba, não me perturba, desgraça. Bora lá. Então, olha só, a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Então a gente vai ter dois ângulos a ser trabalhado aqui. Vamos ter um ângulo que vou chamar de X. X será o ângulo. Ângulo, beleza? E vou ter um outro ângulo que é o complemento dele. O complemento de X é o que falta para dar 90, né? Então, eu posso até falar assim, ó, que o complemento de X é quem 90 graus menos o X. Isso aqui é o complemento, tá? É importante você saber escrever essas coisas. Por isso que na questão anterior, na questão 2, eu mostrei que a gente iria escrever desta forma aqui para ficar fácil entender as próximas questões. Então, se X é o ângulo, o complemento de X será 90 graus menos X, pois é o que falta para dar 90. Vamos desenhar aqui, que tem gente que só entende se for desenhando. Olha só, 90 graus é aqui, um ângulo em formato em L. Se esse aqui, ó, vale X, se esse ângulo mede X, esse aqui é o que falta para dar 90. Então, esse ângulo aqui é o que falta para dar 90 graus, ou seja, 90 graus menos a medida de X. Quando eu pego este ângulo e somo com esse, tem que dar 90 graus. E olha que isso acontece, se eu pego X e somo com este ângulo aqui, que é quem? 90 graus menos X. Olha o que acontece, esse mais não interfere em nada lá dentro, X mais 90 menos X. Mais X menos X, anula, vai dar apenas 90 graus. Ou seja, são realmente ângulos complementares, pois os dois juntos, somados, vai dar 90 graus, tá? Então, por isso que eu vou escrever o complementar de X como 90 menos X. Sabendo disso, a gente vai escrever matematicamente a situação agora. Olha só como é fácil, ó. A medida de um ângulo, quem é o ângulo? O ângulo é o X. Então, vou colocar aqui, ó, X. É igual, tá aqui, ó, a medida de um ângulo, a gente primeiro já fez, ó, a medida de um ângulo, que é o X, é igual, então eu coloco o símbolo de igual, tá? Vamos fazer de azul aqui para ficar personalizado. X, a medida de um ângulo, é igual, fiz de preto, agora a medida do seu complemento
aumentado de 70 graus. Então, bora colocar a primeira medida do seu complemento. Quem é o complemento de x? 90 menos x. Então, vou colocar de vermelhinho, ó, a medida do complemento, 90 graus menos x. Aumentado, como é que a gente aumenta? A gente aumenta somando, né? Então, mais 70 graus. Então, aumentado em 70 graus. E tá aí. Perceba que eu montei matematicamente esse problema aqui todinho, ó. Eu só escrevi ela usando a linguagem matemática. Eu primeiro descobri, eu falei, né, o que seria o quê? Primeiro, x é o ângulo. Então, o ângulo é x e o complemento de x é 90, que é o complemento do x. Então, bora lá, ó. A medida de um ângulo, x é igual, é o símbolo de igual. A medida do seu complemento, o complemento aqui não é 90 menos x, coloquei entre parênteses para ficar organizado. Aumentado mais 70. Pronto, tá aí, ó. Agora é só resolver aqui essa expressão e ser feliz. Bora colocar tudo de uma cor só para ficar organizadinho. Pronto, tudo de uma cor só. Agora bora resolver. Para resolver 90 menos x mais 70, a gente vai resolver só esse lado aqui e descobrir qual é a medida desse ângulo, qual é a medida do x, que é o que eu quero saber. Eu vou pegar e vou, já que tem esse parêntese e não vai sofrer efeito em nada ali, basta escrever da forma simplificada. X é igual a 90 menos x, porque esse parêntese não vai mudar em nada, menos x, mais 70 graus. Agora, eu vou colocar o x para o lado esquerdo da igualdade para o primeiro membro e vou somar os dois números aí. Vai ficar assim, ó. Joga esse x para o outro lado. Jogando x para lá, para o outro membro, a gente vai ter x, que já estava, era menos x, eu vou colocar mais x, é igual 90 graus, mais 70 graus, tá? Como eles não mudaram de membro, eles mantêm o mesmo sinal. X mais x é 2x, é igual 90 mais 70, 160 graus. Qualquer coisa faz a continha. Bora fazer a continha. 90 mais 70. 0 mais 0, 0. 9 mais 7, 16. 160. Ok? Ok? Deixar a continha aqui para as pessoas que têm dificuldade em fazer soma, somar. Isso não era para existir mais não, mas eu sei que a realidade de muitos é diferente da esperada, tá? Então, bora lá. 160. Agora eu passo 2 dividindo, né? X é igual a 160 graus dividido para 2. 160 graus dividido para 2. 160 graus dividido para 2, fazendo a divisão, 160 dividido para 2. Bora lá. 16 dividido para 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Sobra quanto? Sobra 0. Abaixa o 0. 0 dividido para 2 é 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 0 é 0. Então vai dar 80. X é igual a 80 graus. E pronto, descobrimos aqui o valor do x. X vale 80 graus. Então, o ângulo aqui que a gente teve que encontrar, ele vale 80 graus. Qual é a medida desse ângulo? Aí eu vou escrever aqui, ó, vou responder a pergunta, né? A medida do ângulo é 80 graus. Se você quiser fazer um extra, você já escreve qual é a medida do seu complemento. A medida do complemento é 90 menos 80, que é 10. Então, vou colocar aqui um extra, tá? Só para impressionar o professor. E a medida do complemento do ângulo é quanto? É 90 menos 80, 10 graus. Aí o teu professor vai lá, uau, esse menino brilhou demais, olha aí, deu até informação extra. Duvidar, tu vai ganhar pontuação extra se tu fizer isso. Se o teu professor for legalzinho, se ele tiver nem aí, vou nem falar. Então, galera, foi isso. Um grande abraço, tá? Aqui mais uma questão resolvida. E dá até pra responder de outra forma essa questão. Tem quantos minutos aqui de vídeo? 9. Bora responder de outra maneira esse vídeo? Vai que tu surpreende mais ainda o teu professor com uma maneira diferente de pensar, tá? Então, a resposta que o livro quer que você tenha e dê seria essa. Mas você pode surpreender
trabalhando essa questão aqui com sistemas de equações. Olha só que interessante essa outra visão. Comenta aí se tu vai ver essa outra visão ou não, tá? Mas talvez isso aqui surpreenda teu professor. Bora lá, ó. Vamos copiar, vamos resolver ela de novo, só que usando sistemas. Veja que interessante essa outra forma de pensar aqui, ó. Muitas vezes é bacana você pensar fora da caixa. Olha, a questão fala sobre dois ângulos, né? Então, é o ângulo oficial e o complemento. Então, bora chamar de x o ângulo. Beleza? Então, x será o ângulo. É uma outra forma de pensar. Em vez de fazer 90 menos x, o complemento, vamos chamar de uma outra letra, que é y. Bora chamar de y. O complemento de x. Ok? Então, ó, x é o ângulo e y é o complemento de x. Beleza? Estão entendendo? Eu só não chamei de 90 menos x, eu chamei de y. Coloquei um valor desconhecido para representar o complemento de x. Agora, bora pensar matematicamente. Para resolver isso aqui usando sistemas, a gente precisa de duas equações. A primeira, você puxa da definição de ângulos complementares. Qual é a definição de ângulos complementares? Dois ângulos serão complementares quando os dois juntos dão 90 graus. Então, pensa só o seguinte, ó. Se x é o ângulo e y é o complemento, então se eu pegar x e somar com y, isso aqui vai dar 90 graus. Uau! Isso é sério, professor? Claro, é a definição de ângulos complementares. Se x é o ângulo e y é o complemento de x, então os dois juntos vão dar 90 graus. E essa aqui será a primeira equação que a gente vai trabalhar no sistema. Primeira equação. Beleza? Pronto. Agora a gente precisa de uma segunda equação para trabalhar no problema. Bora atrás de a outra definição, que a gente vai puxar exatamente aqui usando a questão. Agora, usando a questão, a medida de um ângulo, quem é o ângulo? É x. É igual a medida do seu complemento. Quem é o complemento de x? É y. Aumentada mais 70 graus. 70. Pronto. Então, tá aí a outra equação, ó. Qual é a medida desse ângulo? Então, essa outra equação, bora organizar para ficar bonitinha dessa forma? Organizando ela, jogando o y para o outro lado, ó, vai ficar assim, ó. X era mais y, vai ficar menos y igual a 70. Pronto. Essa aqui será a segunda equação do nosso sistema. Então, vou colocar aqui, ó, segunda equação. Beleza? Então, tá aí a segunda equação. Agora é só montar os sisteminhas de equações da seguinte forma. Ó, deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem, acho que vai dar. Vamos pegar a primeira equação. Qual é a primeira equação? X mais y igual a 90 graus. E a segunda equação, x menos y igual a 70 graus. E vamos resolver ela, tá? Olha só, aqui já está tudo pronto para a gente usar o método da adição, né? Pois se eu somar diretamente, ó, o x e o y vão se anular. E é perfeito. Então, basta utilizar o método da adição, já está tudo pronto. Então, vou pegar x mais y igual a 90 e vou somar diretamente aqui com a outra. X menos y igual a 70. Fazendo essa soma aqui, ó, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter o seguinte, x mais x, 2x. Esse vai anular com esse, né? Mais y menos y dá 0. Então, x mais x, 2x. É igual 90 mais 70, 180. Então, x será igual 180, não, 160. Olha aí, matemática básica falhando. 160, né? 90 mais 70. Fazer a continha. 90 mais 70. 0 mais 0, 0. 9 mais 7 dá 16. Pronto, 160. X é igual a 160. É dividido para 2. Então, x é igual a 80 graus, que é o que responde à questão também. Então, outra forma de se resolver, só que agora pensando sobre
sistemas de equações para resolver o problema. Veja que também não é difícil chegar nessa conclusão. É claro, se você já estudou sistema de equações antes, tá? Então foi isso, galera. Resolvemos aqui mais uma questão sobre ângulos. Essa aqui bem mais completa e com informações extra. Isso aqui é um extra se tu quiser surpreender teu professor. Ou então faz dessa forma aqui, que é a maneira que ele espere que você pensa, tá? E comenta qual tu achou mais bacana. Se foi o modo tradicional ou se foi o modo com sistemas de equações, o segundo modo, tá? Galera, foi isso. Um grande abraço. Aqui foi o Jovem Professor. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Então já se inscreve aí para não perder e comenta nem que seja um obrigado, pois isso me ajuda demais. Galera, foi isso. Um grande abraço e nos vemos no futuro. Valeu. Tchau. Fui.